Durante anos, ouvimos muitos pregadores dizendo que política e religião não se misturam. Até mesmo o pastor Marco Feliciano disse que no dia que ele entrasse para a política, poderiam ter certeza que ele teria desviado. Mas pior que isso é ver a idolatria evangélica a dois políticos centrais. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Durante décadas, enquanto os pregadores ministravam a palavra do Senhor e falavam sobre idolatria, duas coisas eram fortemente citadas como idolatria. A primeira era a política e a segunda, a adoração a imagens. Era totalmente proibido que se discutisse política dentro da igreja ou até mesmo que algum político assumisse a tribuna para falar da política. Mesmo que ele pertencesse a um partido político, ele não poderia falar de política abertamente no ambiente de culto. Também era totalmente proibido as imagens de escultura que é vista somente na Igreja Católica, porque para muitos era pecado. Mas hoje nós vimos até mesmo dentro da igreja imagens de escultura sendo representadas a pastores. Se era pecado antes, por que não é pecado hoje? Se era errado antes, por que já não é mais errado nos dias atuais? Isso é assunto para outro vídeo. Nós vamos falar hoje sobre os presidentes que a igreja idolatrou. No ano de 1989, durante as eleições e fim da ditadura, muitos líderes evangélicos apresentaram Fernando Collor como defensor moral e também pelo fim do comunismo. Não preciso nem dizer como tudo acabou. Depois de tudo isso, as igrejas evangélicas fecharam suas portas para políticos que só procuravam as instituições em anos eleitorais. Décadas depois, um novo nome surge: Jair Messias Bolsonaro, que assim como Collor, começou a receber forte apoio das lideranças religiosas do país, como Edir Macedo, Silas Malafaia, com um discurso bem diferente do de Collor, que era Deus, pátria e família. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Mas por que o sobrenome Bolsonaro se tornou tão importante no meio dos evangélicos e até mesmo idolatrado? Antes de Bolsonaro aparecer, o Brasil vivia uma crise profunda. Escândalos de corrupção, aumento da violência e polarização política fizeram muita gente perder a confiança nos partidos tradicionais. Ao mesmo tempo, igrejas cresciam rapidamente no país, inclusive as pentecostais e as neopentecostais. Desde então, as coisas começaram a mudar na igreja, pois pastores começaram a falar frequentemente nos púlpitos sobre política. Bolsonaro começou a ser apresentado como defensor dos valores cristãos. Mesmo sendo católico e depois frequentando algumas igrejas evangélicas, Bolsonaro conseguiu criar conexões entre os maiores líderes da nação. O batismo no Rio Jordão ajudou a fortalecer ainda mais essa imagem. Os pastores passaram a chamá-lo de levantado por Deus para salvar o Brasil, escolhido de Deus e até mesmo de novo Ciro. Essas narrativas começaram a crescer principalmente nas redes sociais. Outro fator que deu grande crescimento à campanha política de Jair Messias Bolsonaro foi o medo político, pois muitos cristãos acreditavam que os governos de esquerda ameaçavam liberdade religiosa, valores cristãos e princípios bíblicos. Bolsonaro passou a ser visto não só como um candidato, mas como uma barreira contra tudo aquilo que muitos acreditavam ser um perigo espiritual e moral. Muitos críticos, até mesmo cristãos, afirmam que parte desse apoio ultrapassou dos limites. Em algumas igrejas, os púlpitos eram dados aos políticos para que fizessem os seus comícios. Críticas a Bolsonaro eram tidas como ataques à fé. Foi aí que surgiu a idolatria política a Jair Messias Bolsonaro. A pergunta é: até onde a fé pode andar juntamente com a política, sem substituir a mensagem do Evangelho por uma ideologia? E você, acha que foi somente apoio político ou já virou idolatria? Comenta nos comentários.